Muito boa noite a todos os irmãos que estão reunidos via Zoom lá no Panamá com o reverendo Ariel Seul e também lá em Cali, Colômbia, que também estão reunidos com o reverendo Fábio Castrillón, onde estão tendo esse companheirismo ao redor da palavra de Deus e também estão lá empreendendo este esforço, tendo esse esforço para a construção do auditório União e Fé, o qual peço a Deus que lhes proveja tudo o que vocês precisam ou necessitem para que brevemente este auditório esteja levantado, construído, e também todos aqueles que estão conectados por diferentes meios e estão reunidos lá também no Chile, na Argentina e também no México e nos Estados Unidos também, e em todos os países onde estão tendo companheirismo os irmãos de uma ou outra forma em torno da palavra de Deus. Podem assentarem-se se estiverem de pé, e dessa forma ler-lhes aqui uma porção de uma mensagem que nos pregou o nosso irmão William Soto Santiago, e a intitulou As Obras de Jesus ao Entrar em Jerusalém. Foi pregado no dia domingo, 13 de abril de 2014, aqui em Caiei, Porto Rico. E ele está lendo a Escritura do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 23, versículo 37 ao 39, diz, versículo 23, versículo 37 ao 39, aqui está uma profecia que vai ser cumprida neste último tempo, o tempo final, relacionada à vinda do Messias, e está ligada a Israel. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis aqui que a vossa casa vos é deixada deserta. Está profetizando, dando a conhecer aquilo que vai acontecer com Jerusalém. O que vai acontecer com Jerusalém. Porque vos digo que desde agora não me vereis até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Ou seja, que a profecia vai se repetir, vai ser repetida, mas isto sob debaixo de um novo pacto, e este é o mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Messias para o tempo final, o último tempo, que para o cristianismo é a segunda vinda de Cristo, para os judeus, a vinda do Messias prometido. Esse é o ministério pelo qual houve ou aconteceu o silêncio no céu, como por meia hora em Apocalipse capítulo 8, versículo 1. É o mistério de quem Cristo disse, do qual Cristo disse que nem os anjos no céu conheciam. E uma vez ele disse, nem mesmo o Filho conhece quando será ou acontecerá o dia e a hora. Mas depois que ele morreu e foi sepultado e ressuscitou glorificado, daí para frente ele soube quando será ou quando seria o dia e a hora da vinda do Filho do Homem para o último dia. A Igreja do Senhor Jesus Cristo está esperando a sua vinda como a segunda vinda de Cristo. Os judeus estão esperando a vinda do Messias como a primeira vinda, porque não perceberam que ele veio 2000 anos atrás. No livro de citações, o reverendo William Branham, ou de citações da mensagem do reverendo William Branham, ou de extratos do reverendo William Branham, na página 155, parágrafo 383 diz, haverá uma verdadeira chuva da manhã e da tarde nos últimos dias sobre esse grupo, pequeno grupo que vem com ele sobre esse jumento manso e humilde, sem nenhuma denominação, clamando, hosana ao rei que vem no nome do Senhor. Isto é,
Isto é do que Cristo falou quando ele disse que não me vereis mais até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Isso é a sua segunda vinda. Agora vamos um momentinho até aí ao livro de citações, nessa página que ele nos leu aí, a página 155. Onde ele, nessa citação, ele escreve, o irmão William, a chuva da tarde, e também escreve aí, o rei vem num burrinho na sua segunda vinda. E aí, também escreve Apocalipse 19, do 11 ao 19. E vejam o que continua dizendo aqui o nosso irmão William. Depois que ele lê essa citação, volto para essa partezinha onde ele continua aí, depois que lê essa citação, e isso é daquilo que Cristo falou quando disse, não me vereis mais até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Isto é a sua segunda vinda, a qual a igreja do Senhor Jesus Cristo está esperando, como diz em Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21, porque nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual ou quem transformará o corpo da nossa humilhação para que seja semelhante ao corpo da sua glória, com o poder com o qual também pode sujeitar a si mesmo todas as coisas. Na página 54 do livro de citações, nos diz, no parágrafo 468, porque esta escritura, olhem, o nosso irmão William leu ela ou tem lido ela por repetidas vezes em muitas mensagens. Mas vejam, um pouquinho mais profundo, ou profundizando nela, nessa escritura, o que nos está mostrando aqui o Senhor, porque diz que estamos esperando, diz o Salvador, o Senhor, ou seja, na sua segunda vinda, o Senhor Jesus Cristo em sua segunda vinda, o qual ele transformará agora para a transformação de nossos corpos. Ele nos diz aí que se requer, é necessário o cumprimento da segunda vinda do Senhor. E olhem esta citação aí, da página 54, parágrafo 468, nos diz o reverendo William Branham, enquanto vocês amem o mundo, ou as coisas do mundo, então o amor de Deus não está em vocês todavia ou ainda, veem? Mas enquanto vocês estão sobre isso ou com isso, então, vocês sabem que têm a sua herança. Veem? Vocês estão no seu caminho, o caminhar da sua plena redenção, ou redenção plena, e essa não virá, veem vocês, até que nós, em primeiro lugar, tenhamos ou achamos, nós primeiros temos que ver a Jesus. E ele escreve na sua segunda vinda. E aí do ladinho escreve essa escritura de Filipenses 3, 20, um risco, e está cortadinho aí, meio apagadinho certamente, do 20 ao 21. E quando ele vem ou vier, então nós teremos um corpo igual a seu corpo e nós seremos feitos igual a ele ou iguais a ele. Agora vejam a forma em que ele estaria cumprindo a sua vinda. A vemos aí na página 42 do livro de citações, mas vejam aqui em cima, ele escreve, primeiro temos que ver a Jesus,
uma vírgula, segunda vinda, a redenção do corpo. Ou seja, que para a redenção do corpo, a transformação do corpo, cada escolhido de Deus primeiro tem que ver a segunda vinda do Senhor, tem que ver a Jesus na sua segunda vinda. Se não o vê, ou seja, ver é entender, compreender, receber, crer. Se não o vê, não pode receber esse corpo eterno e glorificado. Como tampouco também não, se viam ao Senhor na sua primeira vinda, se o vissem, ouviam, recebiam o novo nascimento, ou seja, vê-lo, crer nele, recebê-lo, aceitá-lo como seu Salvador, e as pessoas obtinham um novo nascimento, um corpo teofânico, vê? E para os que não o viam, pois não podiam receber essas promessas, ou essa promessa do seu corpo teofânico, criado, um nascimento criado por Deus, criado pela palavra. E para a segunda vinda do Senhor, o qual traz a promessa da redenção do corpo, se requer, é necessário ver o cumprimento da sua segunda vinda para poder receber o que São Paulo nos fala aí em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 ao 21. Agora, como é que ele estaria cumprindo essa promessa no meio da sua igreja, lá na página 42, que é uma escritura muito importante, ou este extrato desta mensagem, a visão de Patmos, que é do livro das Eras. Parágrafo 345 diz, Mateus 17, muito bem. E depois de 6 dias, Jesus toma a Pedro, a Santiago e a João, numa alta montanha separados, e foi transfigurado diante deles, e seu rosto brilhou como o sol, e as suas vestimentas eram brancas como a luz. Ele foi transfigurado, o que ele fez? Ele passou dentro a transformação até o dia da sua vinda. Eles tinham levado Jesus para a montanha, ou ele os tinha levado, ele foi transfigurado diante deles, transformado. Suas vestimentas brilharam como o sol no meio da sua força ou fulgor, e apareceram junto com ele Moisés e Elias. Em que forma vem o Filho do Homem agora? E o primeiro que aparecerá será Moisés e Elias, o primeiro a aparecer. E na mensagem, o Monte da Adoção nos diz, pregado no dia 14 de outubro de 1984, nos diz, e 6 dias depois ele levou a Pedro separadamente, a Jacobo e a João, a um monte alto, e nesse monte ele transfigurou-se diante deles, na frente deles. O seu rosto igual ao sol, por que como o sol? Ou igual ao sol, porque a promessa da vinda do Senhor é como o sol de justiça, e em suas asas trará saúde, diz o profeta Malaquias. E ele aí estava mostrando para eles a visão da vinda do Filho do Homem nos últimos dias, nos dias finais. E ele aí adiantou esse grande acontecimento da vinda do Filho do Homem nos últimos dias. Lhe mostrou para eles lá aquilo que aconteceria, e mostrou para eles lá, e para ver a vinda do Filho do Homem, eles tinham de subir a um monte, ao monte da adoção, ao monte onde Deus falaria e identificaria aquele que teria a mensagem para dar ela para as pessoas. Ele aí também mostrou, Moisés e Elias foram mostrados um a cada lado, porque assim será a vinda do Filho do Homem nos últimos dias. Virá, se cumprirá a vinda do Filho do Homem com Moisés e com Elias. E tudo isso em um monte, no monte da adoção, no monte de Sião. E tudo isso acontecerá tal como foi mostrado lá antes do Senhor ter ou fazer a entrada triunfal em Jerusalém. Aconteceu a adoção de um filho, mostrando que a adoção do resto dos demais filhos de Deus acontecerá antes da entrada triunfal do Senhor em Jerusalém, para conquistar o coração dos hebreus neste tempo. Antes do libertador chegar até o povo hebreu com a sua mensagem, ele se manifestará no Monte de Sião. No Monte de Sião, então,
existe um encontro para todos aqueles filhos de Deus que vão ser adotados. E o monte de Deus é a igreja do Senhor. Em qual etapa? Na etapa da era da pedra angular. Adotados, tal como aconteceu no tempo do Senhor Jesus Cristo. É por isso que o Monte de Sião é o monte da adoção. Monte representa reino. E esse monte de Sião é o reino de Deus. Fomos chamados ao seu reino, entramos ao seu reino. E estamos aí para experimentar o que experimentaram lá. Pedro, Jacob e João experimentaram, mas nós aqui o experimentaremos não em visão, senão na realidade. Aquela visão passou, mas o que aquela visão representava não acontecerá quando se faça realidade neste tempo, porque veremos o cumprimento da vinda do Filho do Homem com poder e glória, vindo na glória de seu Pai com seus anjos, Moisés e Elias, que são as duas oliveiras. São esse ministério que estará no Monte da Adoção, no Monte de Sião. Assim como esteve lá no Monte da Transfiguração para a adoção daquele Filho de Deus que estava sendo adotado para depois ir até Jerusalém. Assim também aqui no Monte da Adoção, Monte de Sião, estará esse ministério de Moisés e Elias estará tal como foi visto no Monte da Transfiguração para a adoção dos filhos de Deus que a receberão neste tempo final, neste último tempo. Em Moisés e Elias, em Moisés e em Elias estarão representados todos aqueles que vão experimentar a grande bênção dos últimos dias. Em Moisés e em Elias estão representados todos os filhos de Deus. Os mortos em Cristo que hão de ressuscitar estão representados em Moisés, que morreu, mas depois corrigindo, ele foi visto no Monte da Transfiguração depois. E os vivos em Cristo que estarão no Monte da Transfiguração, no Monte de Sião, no Monte da Adoção, estão representados em Elias, que não viu morte, senão que foi transformado. Portanto, o ministério de Elias terá o segredo que nós necessitamos conhecer. Precisamos conhecer para não ver morte, e sim ser transformados e viver por toda a eternidade, pois Elias não viu morte, senão que ele foi arrebatado para não ver morte, e Deus o levou em um carro de fogo, ou carruagem de fogo. Mais embaixo diz, através das eras do passado, foram caminhando para frente, o povo de Deus foi caminhando para frente, os filhos de Deus, mas alguns ficaram na parte lá debaixo desse monte, porque não lhes deu tempo para viver o momento, viver a etapa, viver a era, onde se poderia chegar ao topo do monte. Uns foram ficando em diferentes partes ou lugares desse monte, mas em nenhum dos lugares onde eles ficaram se realizou a adoção dos filhos e filhas de Deus. Mesmo que o monte seja o monte da adoção, porque a adoção se realiza no topo desse monte, no topo do Monte de Sião, porque é a etapa ou era da adoção, a era da vinda do Filho do Homem no reino de seu Pai, na glória de seu Pai com Moisés e com Elias. Seus anjos mensageiros para o tempo da adoção no Monte da Adoção. Esses ministérios terão coisas muito importantes para comunicar para nós. Portanto, estaremos bem atentos no Monte da Adoção para ouvir tudo o que se há de falar aí. Agora vejam, tudo que vai se falar aí, olhem. O irmão Branham também na página 54, que nós lemos aí, uma porção, olhem, no parágrafo 465, nos diz... Enoque, o qual creu em Deus tanto até que ao ponto onde ele foi dar um passeio para a tarde com ele, cansado de ficar na terra ou estar na terra, e foi para casa junto com ele. Pode ser que eu não tenho esse tipo de fé. E diz fé, escreve fé de rápido aí em cima, mas eu nunca ficarei no caminho de outro que tenha esse tipo de fé.
E volta a escrever fé de rapto. Eu estarei agradecido por Deus por outro que possa dar um passeio pela tarde e não ter que morrer e ir diretamente para cima com ele. Eu gostaria de ter essa fé. Eu espero tê-la no fim do caminho ou antes desse tempo, se eu puder. E escreve fé de rapto também, escreve aí. E em cima escreve Enoque com fé de rapto. E também escreve, eu não ficaria na frente a reticências, ou de reticências. E também do lado direito escreve umas escrituras aí, Apocalipse 11, do 1 ao 14, 7, do 1 ao 17, 10, do 1 ao 11, 5, versículo 1, 8, versículo 1 e 6, do 1 ao 16. Agora vejam que diante de Jesus, um filho adotado, ninguém podia lhe confrontar ou desafiá-lo, porque ele foi enviado com uma comissão ou missão, a qual foi escutada aí, essa comissão foi escutada aí sendo falada aí por Moisés e por Elias, da ida até Jerusalém. E ele, no final, quando cumpriu essa obra, essa escritura e essas palavras que ele dizia, falava, ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo. Vejam, e somente esteve só por 3 dias. No terceiro dia ressuscitou. Agora vejam, como Apocalipse 11, 3 dias e meio diz ou fala aí, ou seja, é durante o 4º dia, e aí nos mostra algo muito importante, e é um ministério adotado. Agora, olhem o que continua dizendo aqui. Estamos na mensagem, o monte da adoção, Deixamos um extrato aí em pausa, parado, mas já retornaremos a ele depois de alguns minutos. Continua dizendo aqui, lá só quem falava, só 3 pessoas falavam dos planos de Deus lá. Moisés e Elias falando com o Senhor, relacionado com relação à sua ida até Jerusalém, e o Senhor Jesus Cristo, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, Moisés e Elias. É por isso que ele mandou a mesma voz quando Pedro ainda estava falando, diz, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Não podiam ficar falando por se a falar, outras pessoas por se a falar ou ficar falando. Continua dizendo, e é o Senhor Jesus Cristo, é o Filho do Homem, quem recebeu autoridade para falar. É por isso que ele disse a vós, Deus disse, este é meu Filho amado, no qual tenho contentamento, me comprazo. A ele ouvi, aí estará o mensageiro do Senhor Jesus Cristo, recebendo a mesma ordem, recebendo a mesma autoridade para trazer a mensagem para todas as igrejas, para todas as nações, para todos os seres humanos. Aí se realizará, se fará a grande adoção do mensageiro com o seu grupo no tempo do fim, no tempo final. O mensageiro e aqueles que têm recebido ou receberam a sua mensagem serão adotados no Monte da Transfiguração e receberão aquilo que Adão perdeu, receberão título de propriedade, receberão toda a herança e então esta terra experimentará algo grandioso. E do qual, e disso só de ouvidos tinham ouvido isso, mas que agora verão com seus próprios olhos, ou verão com seus próprios olhos. Agora os escolhidos vejam que para obter esse corpo eterno e glorificado, tem que ver ao Senhor na sua segunda vinda, porque para isso ele vem, que foi a escritura que lemos de Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21. Este é o tempo da adoção. Isto se verá ou será visto, essa adoção será vista em um lugar, no monte da adoção,
no monte de Sião. E quando estejamos no monte de Sião, tenhamos subido até o topo do monte. O topo do monte será a era eterna, a era da pedra angular, porque o topo do monte lá, o que trouxe à vista de todos foi algo de outra dimensão aos olhos de todos, de outro mundo, da dimensão eterna, e o que veremos e o que estará manifestando-se virá da eternidade para nós. Existem muitos pregadores, existem muitos adoradores, grandes pregadores, eloquentes pregadores, mas haverá uma voz em uma pessoa para ser ouvida por todas as pessoas, para que possam entender, para que possam conhecer aquilo que estará acontecendo no monte da adoção. E mais adiante continua dizendo, mais na frente, mas nós vivemos no último tempo, no tempo final. Nós vivemos no topo, no cume do monte de Sião, do monte da adoção. E estar no monte da adoção, no topo desse monte, estaremos vendo essas mesmas coisas que foram vistas no monte da transfiguração. Veremos a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem na glória de seu Pai com seus anjos, com Moisés e Elias. Tudo isso será a grande visão que se materializará para nós. E depois, da mesma forma como daí o Senhor baixou, desceu para se manifestar em Jerusalém e cumprir o propósito ou motivo para o qual ele tinha vindo à terra, assim também será neste tempo final. Depois dessa grande adoção no monte, depois dessa grande adoção que se fará, se realizará, um grande trabalho conforme ao programa divino, e então aí todo Israel será salvo, porque de Sião virá o libertador para Israel. E quando eles vejam a vinda do Senhor com Moisés e com Elias, com seus anjos, eles vão crer, porque eles o vão ver depois da adoção. Depois da adoção desses ministérios, agora olhem algo aqui importante. A mesma coisa que os escolhidos vão estar vendo, ou vão ver, o povo hebreu vai ver também. Agora, essa bênção que o povo hebreu terá para poder ressuscitar depois da grande tribulação tem a ver com essa bênção que estarão recebendo antes do rapto da igreja, antes da grande tribulação. Agora, porque vejam, as fátuas, elas não ressuscitam depois da tribulação, é depois do milênio, mas estes 144.000 sim. Vejam o importante e a importância de ver, entender, receber o conhecimento da sua segunda vinda, crer nele, crê-lo e vê-lo, em primeiro lugar, vê-lo. Primeiramente vê-lo. Então vão ver esses filhos de Deus, vão ver então esses filhos de Deus já adotados a esses ministérios do anjo do Senhor que virão com grande voz de trombeta para reunir a todos os escolhidos ou eleitos do povo hebreu também. Mas esses ministérios já sendo os ministérios que estarão no monte da adoção, no topo, serão ministérios adotados. Agora, tem que compreender ou entender e fazer a diferenciação nisto aqui que é muito importante. Uma coisa é a adoção de um ministério e outra coisa é a transformação desse corpo onde estão esses ministérios. Porque Jesus foi adotado e pôde colocar, pôr a sua vida para voltar a tomá-la. E quando ressuscitou em um corpo eterno e glorificado. Assim é o porquê, o motivo, a razão que em Apocalipse capítulo 11 o vemos novamente ou de novo, vemos o Senhor na sua vinda, cumprindo, realizando uma obra, trazendo
esse programa a cumprimento e depois que termina, vejam, põe a sua vida, porque ninguém as tira, ninguém as pode tirar, põe a sua vida e depois ressuscitam em um corpo eterno e glorificado. Põe a sua vida e depois ressuscitam em um corpo eterno e glorificado. Agora, continua dizendo onde tínhamos parado no livro de citações, na página 42 do parágrafo 345, diz: tínhamos ficado onde dizia: o primeiro que vai aparecer ou aparecer será Moisés e Elias. Agora prestem atenção, antes que Jesus volte à terra, agora é um pouquinho antes do tempo, mas o espírito de Elias voltará à terra e transformará o coração dos filhos para os pais ou aos pais. A Bíblia diz isso. Jesus viu isso aqui, os apóstolos o viram aqui, a ordem da vinda do Filho do Homem glorificada. Ele será glorificado e voltará. A primeira coisa, antes que o viram, ouvissem o que era Elias, depois Moisés, Israel voltando para cá, os guardadores da lei, e depois o Filho do Homem glorificado. Aleluia. Vê a ordem da sua vinda? E aí é que ele escreve aí em cima, lá em cima, escreve a adoção, e também escreve Moisés e Elias é igual à vinda do reino. E também escreve do lado, lá em cima, desse lado, em todo esse lado, diz a vinda do Filho do Homem glorificado ou glorificada. E continua dizendo aqui na mensagem onde tínhamos parado as obras de Jesus ao entrar em Jerusalém, continua dizendo, para isso é a sua segunda vinda à sua igreja, para transformar nossos corpos, dos que estejamos vivos nesse tempo, e para vir com os crentes que morreram fisicamente e ressuscitá-los em corpos eternos, corpos glorificados. Esse é o poderoso exército de Cristo, os crentes que já morreram e estão no paraíso em corpos angelicais que virão com ele na sua segunda vinda, e os vivos que se juntarão com ele ao ser transformados, se juntarão com um grupo que ressuscitarão em corpos eternos. Essa chuva da manhã e da tarde está prometida que virá. Deus enviará à terra chuva da manhã e da tarde. Agora vejam como essa parte aqui, quando ele diz ou fala que ele na sua segunda vinda virá com ele, virá com eles, ou junto com eles os que estão no paraíso, porque assim foi ou aconteceu na sua primeira vinda. Ele veio e cumpriu a sua obra nesse ministério da primeira parte da semana número 70 da profecia de Daniel. E vejam que depois foi tirada. A vida do Messias foi tirada e passou pelo paraíso e trouxe os santos do Antigo Testamento e apareceram a muitos, diz, depois da ressurreição dele. E na sua segunda vinda acontece a mesma coisa. É por isso que aqui ele não abre esse mistério, porque lembre-se que esse mistério do sétimo selo é aberto quando a meia hora de silêncio tiver começado, estaria em pleno cumprimento. E, portanto, ele não poderia abrir esse mistério lá, porque ainda, todavia, estava na dispensação da graça. E, quando ele diz que ele na sua segunda vinda, diz, por isso em sua segunda vinda a sua igreja, para isso é a sua segunda vinda a sua igreja, para transformar nossos corpos dos que estejamos vivos nesse tempo e para vir com os crentes que morreram fisicamente. Vê, se diz que é para vir com os crentes, é porque já nesse momento, nesse instante, já essa escritura de Apocalipse 11 já se terá cumprido. E depois de 3 dias e meio, diz que se levantaram. Ou seja, esses ministérios de Moisés e Elias, nesse instrumento, diz que se levantou, ou levantou-se. E, vejam, aí por esses dias, ou nesses dias, é que estará acontecendo também a ressurreição da sexta dimensão que partiram das eras e os do nosso tempo. Veio simples que é tudo, veem como todas as escrituras encaixam-se como um grande quebra-cabeças, porque agora é aberto esse grande mistério do sétimo selo, esse grande mistério pelo qual houve silêncio no céu por meia hora, é aberto para a igreja, para todos os escolhidos de Deus,
que serão transformados, porque estarão vendo a Jesus na sua segunda vinda para a redenção do corpo. Vendo a Jesus na sua segunda vinda para a redenção do corpo. E aí podemos até colocar, vejam, porque quando se revelou ou revelou-se lá, se revelou lá para os seus irmãos, porque lembre-se que José é o tipo e figura, é um tipo e figura da segunda vinda do Senhor. Tanto José, o filho de Jacó, como José, o filho do irmão Branham. E vejam como é tipo e figura. E ele lá disse: eu sou José, vosso irmão, aquele que vendesteis. Podemos colocar aí também como tema, vendo a José na sua segunda vinda para a redenção do corpo. Foi para mim um privilégio e uma bênção poder enviar estas palavras para todos vocês que estão reunidos nos diversos países e a todos os que estarão vendo ou escutando ou lendo esta conferência intitulada Vendo a José na sua segunda vinda para a redenção do corpo. Que Deus os abençoe e os guarde e continue passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Deus. Hoje, quarta-feira, 27 de dezembro deste ano de 2023. Que Deus abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.